que independente de governo, de ideologia política, nós temos que botar o porto funcionar. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor foi o deputado federal pelo MDB eleito com os votos com maior votos na região norte de Santa Catarina e se coloca como candidato ou pré-candidato a Itajaí, né? Aqui costumam chamar esse tipo de candidato que vem de fora de paraquedista. Como que o senhor rebate essas críticas que são feitas? Bem, primeiro qualificar Itajaí, né? Uma cidade especial, uma cidade que cresceu muito e uma cidade acolhedora. Acho que está no DNA da cidade isso. Nesse exato momento tem pessoas chegando em Itajaí para buscar novas oportunidades. Eu tenho uma trajetória política que se inicia como deputado estadual, onde tive o orgulho de exercer esse mandato por 3 vezes. Fui secretário de Estado, fui deputado federal já reeleito, né? E agora entendi que um novo momento da minha vida seria uma passagem pelo Executivo. Eu adoro Itajaí, amo Itajaí, acho que é uma cidade que tem muitas potencialidades e também atravessa por muitos desafios, né? Muitos desafios que já estão acontecendo e que virão, né? Então imagino que com a minha experiência, a minha caminhada, a minha trajetória, eu possa somar em Itajaí, né? Já estou morando aqui, né? Tenho o meu título de eleitor aqui, estou juridicamente perfeito para participar das eleições, né? Tenho negócios em Itajaí e entendo que a minha liderança política possa somar com o município e acrescentar no debate das eleições municipais. O seu partido deve nomear o novo superintendente do Porto de Itajaí, que está há quase 2 anos, 1 ano e meio, sem receber navios por conta da confusão política que aconteceu com o protagonismo do ex-presidente Bolsonaro, que, né, ficou batendo na tecla que deveria ser totalmente privatizado, inclusive a autoridade portuária, né? Itajaí tem que esperar uma nova eleição para resolver esse problema, ou o senhor acha que o Pinho Moreira, vindo para o comando do Porto, ele pode agilizar esse processo? Essa questão ainda não é certa, né? Houve uma conversa com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira para contribuir com o governo municipal. Por enquanto, o presidente do Porto é o Fábio da Veiga e até outra sinalização continuará sendo. Independente disso, nós estamos trabalhando diariamente. Acho que Itajaí não pode esperar, não tem tempo para esperar. Acho que independente de governo, de ideologia política, nós temos que botar o Porto funcionar. Nós já pagamos um preço muito caro por ideologia política, por entender que esse é o modelo, que aquele é outro modelo. Muitas vezes a culpa é da administração municipal que deixou o porto parar. Todo mundo sabe, quem tem um mínimo de conhecimento da área portuária, quem acompanhou, isso está tudo registrado aí pela imprensa ao longo dos últimos anos, passou governos aí de outras ideologias e sempre o município de Itajaí, né, pedindo para a renovação da concessão, para que pudesse renovar o arrendamento à época com a APM, que era um parceiro que tinha carga, que fazia o porto funcionar e que deixava a cidade em ordem, nesse quesito em especial. Não foi renovado. O que aconteceu? Essas grandes empresas trabalham com um planejamento de anos muito adiante. Eles pegaram e decidiram por outros investimentos, desmobilizaram linhas e quem pagou? A cidade de Itajaí e, consequentemente, o povo de Itajaí. Nós temos que agora parar com essas brigas políticas, parar de querer achar culpado. É muito claro já quem é o culpado. A cidade está pagando um preço imensurável e nós temos que resolver. Então, independente da pessoa que esteja no Porto, independente do prefeito, né, que esteja na gestão do município, nós temos que resolver esse assunto. Eu tenho conversado semanalmente com o ministro Silvio Costa Filho, que é meu colega deputado federal, né, tenho pedido para cobrar de forma mais enérgica a empresa que venceu o último edital precário aí de 2 anos de licitação, que até agora também não movimentou carga nenhuma, que é a empresa Amada, né, para que dê um ultimato. Ou vem a carga, ou a gente coloca o porto funcional, ou se busca um outro caminho. Mas, infelizmente, essa situação ainda carece de atenção, carece de apoio e carece, de fato, de uma solução. O senhor chegou a comandar o Porto de São Francisco do Sul, né? Pela sua experiência nessa área, quanto tempo ainda demora para Itajaí ter uma movimentação de carga, para reverter também essa situação de paralisação? Ao mesmo tempo que nós temos um desafio, encontram-se oportunidades. O porto de carga geral tem movimentado normalmente, mas nós temos que trazer containers. Os containers que abastecem toda a cadeia, né, da retroárea, dos terminais de CLIA, dos terminais que processam exportações e assim por diante. Então, imagino que o tempo necessário para isso seria ontem. O ideal também seria ontem. Mas eu acho que é possível, né, nós vermos uma expectativa de carga aí até o mês de julho,
termos aí novamente a operação de contêineres no Porto de Itajaí. Isso com a AMADA tomando realmente posse, fazendo a movimentação, ou outra solução? A AMADA tem datas a serem cumpridas, né? A próxima data é 15 de junho. 15 de junho precisa ter movimentação, ou seja, melhor, além de ter movimentação, estar alfandegado, né? Então, para isso exige investimentos, equipamentos e tudo mais. Nós não podemos esperar até 15 de junho e receber uma notícia que não foi feito nada. Então é essa cobrança que eu tenho feito ao Ministério, para que haja uma fiscalização, né? Para que, se não chegar até lá, ou com data próxima de lá, a gente vê que não vai funcionar, que o contrato seja rompido, ou que a AMADA seja adquirida por outro player do mercado que tenha capacidade de movimentação, né? Que seria talvez o caminho mais rápido. Né? Então esse é o grande X da questão que nós estamos trabalhando, mas eu sou otimista, eu acho que é possível nós superar esse momento tão difícil. O MDB ele é aliado do PL no Estado e aliado do PT no governo federal. Porque politicamente nem o Estado e nem o governo federal têm se mostrado mais solícitos, ajudado de uma forma mais efetiva Itajaí a resolver esse problema do Porto? Bem, quando tem um problema, ninguém quer ser dono do problema, né? Quando tem um problema, fica você agora resolva e você tem que resolver. Não, esse não é meu, é do município. Mas como a gente sabe, esse último processo licitatório foi feito pelo governo federal mesmo, pela ANTAC regulamentado. Foi um processo frágil, né? Permitiu que empresas sem a devida expertise participassem. Né? Nesse momento eu vejo que há necessário sim, para outras demandas que incorrem disso, a participação efetiva do governo federal e do governo de Santa Catarina. Assim como, por exemplo, o canal de acesso. Nós estamos no momento que é necessário fazer dragagem, que não compromete só o porto público de Itajaí, compromete o Porto Navegantes, né? Compromete todos os terminais a montante, a indústria naval, né? E tudo mais, pesqueira e tudo mais que nós temos aí na Foz do Rio Itajaí. Então, estamos cobrando. A última reunião que nós fizemos com essa pauta, inclusive com a presença da Secretaria Nacional de Portos, do Ministério de Portos e Aeroportos, teve a presença do Governo do Estado, do secretário Beto Martins, teve a presença do prefeito, das empresas também que utilizam, teve a presença do Governo Federal, e estamos cobrando uma solução para essa pontualidade, que é a questão da dragagem, e também auxílio na busca de um arrendatário que de fato traga cargas e faça a roda movimentar. O governo do estado chegou a anunciar mês passado que haveria também a dragagem a montante, né, nos terminais acima do rio, né, como o projeto JAICA, que vem para resolver ou minimizar os impactos da enchente. O senhor tem acompanhado isso? Realmente vai acontecer essa dragagem a montante? Essa é uma boa notícia, né? O projeto JAICA, ele remonta a muitos anos atrás, lá do governo Luiz Henrique, né? Houve todos os licenciamentos ambientais e ele volta à tona com as cheias do ano passado. Infelizmente essas obras de prevenção elas são esquecidas. Quando vem um novo período, e também de tragédia climática, de prejuízos, ela volta acima do escaninho, né? Então agora ele voltou, mas eu torço como catarinense que isso aconteça. É bom para Itajaí, vai mitigar cheias, vai deixar o rio mais navegável, e é importante para nós todos que isso aconteça. Deputado, o senhor ingressou na política muito cedo, aos 17 anos. De onde que veio essa paixão pela política? Acho que nasceu comigo, né? Eu sempre participei da política. Minha mãe sempre foi muito ligada ao MDB, o meu pai também. Acho que nós tínhamos uma ligação assim umbilical. Quando criança participava de comícios e acabou sendo uma coisa natural. Em 2006 nós tínhamos um deputado lá em Jaraguá do Sul que ele ficou inelegível. Eu tinha 24 anos e numa reunião lá do diretório, quem quer ser candidato a deputado estadual? Ninguém levantou a mão, eu levantei a mão. Né, e decidi concorrer pela primeira vez. Já participava como militante, desde colar cartaz até organizar reuniões, os movimentos do partido, e aquela primeira vez eu tive a oportunidade de concorrer. E fiz uma grande votação, fiquei numa suplência que me levou a assumir o mandato, né, de deputado estadual. Na segunda a gente quase dobrou a votação, na terceira aumentou, na quarta aumentou, já para deputado federal, e assim foi ao longo da trajetória. Então, eu gosto de política. Eu acho que quem não gosta de política é comandado por quem gosta. É importante a gente trazer as pessoas a participarem da política. Eu acredito também que é a grande força de transformação social. Nós podemos ter ideias diferentes, mas nós temos que sempre procurar melhorar nas diversas áreas, né? Então é algo que eu sempre tive comigo,
que eu sou apaixonado por política. Eu não tenho vergonha de dizer que no momento eu sou político, eu tenho meus negócios, sou empresário, mas eu nunca escondo que eu sou político por gostar de política e por acreditar na política. Acho que esse é o caminho de transformação e de mudança que nós precisamos. O senhor, né, como citou no começo da entrevista, e agora também foi deputado estadual, deputado federal, teve votações expressivas, né? Tem toda uma carreira, né, política, não é uma carreira, mas tem todo um envolvimento político ligado ao legislativo, né? Qual que é a sua experiência administrativa para comandar uma cidade no executivo? Excelente pergunta. Primeiro que passar pelo legislativo nessas duas esferas deveria ser quase que um pré-requisito, né, para ser prefeito de uma cidade tão importante quanto Itajaí. Veja bem, né, nós estamos falando aí do maior PIB de Santa Catarina, né, de uma das cidades que mais arrecada, a cidade que mais importa do Brasil, a 12ª que mais paga tributos federais dentro dos 5.500 municípios brasileiros. É uma cidade que tem uma relação, talvez seja Itajaí, no Brasil, não, pode ser que tenha outras, mas em Santa Catarina com certeza é a cidade que tem mais relação com as outras esferas de poder. Pelo que nós acabávamos de falar. É com o Estado, com uma parte do Rio, com o governo federal com o outro, com o patrimônio da União, né, com a rodovia que corta a cidade no meio, com as rodovias estaduais que cortam de forma transversal. Então nós temos que ter esse conhecimento e essa vivência para aprimorar o nosso trabalho. A minha experiência administrativa foi como diretor da autarquia do Porto de São Francisco do Sul. Tive a experiência administrativa como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. À época, hoje essas secretarias são 3 secretarias. Na época era micro e pequena empresa, desenvolvimento econômico, recursos hídricos, meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação. Isso nos deu uma amplitude de visão. Então, a nossa experiência de vida traz experiência administrativa para vencer os desafios ora postos. Eu tenho certeza que isso soma, isso ajuda, isso encurta distâncias, isso traz soluções. Quando nós buscamos contratar pessoas para as nossas empresas ou para os nossos projetos, a gente busca pessoas que tenham uma caminhada a ser feita. Eu conheço e sou muito feliz por isso, por ter tido essas oportunidades de ser deputado. Eu conheço Brasília com uma palma da minha mão. Sei a porta que manda bater, sei quem procurar, sei como resolver. Então eu vejo também que o momento de vida, como eu comentei anteriormente, é de se conectar com a sociedade local, se conectar com um grande desafio e buscar fazer um grande trabalho. O senhor falou há pouco que conhece Brasília com a palma da sua mão, né? Como o senhor analisa Santa Catarina, que vive atualmente uma onda conservadora? Final de semana foi mais uma prova disso, né? Com ainda um conservadorismo bem latente e um apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Como que o governo federal tem tratado o estado de Santa Catarina depois que o Lula assumiu? Eu vejo que, em termos de obras, aí muito bem. Em obras federais, eu acho que essa questão eleitoral, que a gente fala de direita, de esquerda, de conservador, liberal ou progressista, como nós quisermos chamar, ela esquece muito a parte das obras, etc. Porque em 2022 o DENIT investiu em torno de 270 milhões em Santa Catarina. E em 2023, 1 bilhão e 300. O número foi muito superior. Então eu vejo que não há preconceito em termos de investimentos, muito pelo contrário, há um superlativo de investimentos maior da história recente nos últimos anos, no ano 2023. Então isso é bom. Nós temos que deixar Santa Catarina, em termos de investimentos, fora dessa briga tão simples de direita, esquerda, que é uma briga que não constrói saúde, é uma briga que não melhora o atendimento das pessoas no SUS, é uma briga que não resolve a questão do porto, é uma briga que não duplica a rodovia, é uma briga que ela fica numa questão, muitas vezes, num mundo até paralelo. Bolha, né? Que ele não existe, mas que deixa as pessoas extremamente preocupadas. São fenômenos sociais que têm acontecido no mundo todo. Santa Catarina também é um estado reacionário nesse ponto, se nós pensarmos. Se voltarmos na história recente, lá em 2002, o presidente Lula fez a maior votação do Brasil em Santa Catarina. Não foi no Piauí, não foi em Alagoas, não foi no Maranhão, não foi no Nordeste todo, foi em Santa Catarina. E na eleição seguinte ele já não fez mais. Eu vejo que a política nacional toda vai se redesenhar, para a próxima eleição necessariamente. No momento há ainda de saber quem serão os candidatos, é muito cedo, Esse governo acaba de completar um ano, o governo
tem que melhorar muita coisa, o governo tem que se aprimorar, tem que se aproximar da sociedade brasileira, e eu vejo que lá terá um outro cenário que talvez não é nada disso que a gente está prevendo ou vendo ainda hoje. Mas o senhor acredita que Santa Catarina perde muito politicamente? A gente tinha, vamos falar de ministro, a gente não tem mais um ministro catarinense, né? A gente tem o presidente do Sebrae Nacional, que é o Décio Lima, né? Mas poucos catarinenses ocupando cargo no governo, né? Acho que o último ministro catarinense foi no governo Michel Temer, o Vinícius Lumertz, ministro do Turismo. Teve a Ana Moser agora, né, nomeada, Ana mas Moser, ficou pouco tempo no esporte. Nascida né? em Santa Catarina, mas hoje ela já não vive mais aqui. Acho que esse é um espaço importante. Acho que nós deveríamos ter mais independente de governo e também ideologia política. Santa Catarina é o 6º PIB brasileiro, né? O estado só tem 1% do território nacional que se supera. Se supera, mas ao mesmo tempo que se supera em desenvolvimento, em DH, em tantas lacunas favoráveis, isso também gera uma demanda enorme e gera um aumento da nossa população, com um monte de gente do Brasil todo procurando Santa Catarina para viver. E dentro de Santa Catarina ainda um polo de maior desenvolvimento, que é o nosso quadradinho aqui da região da Anfre, né, da qual Itajaí se destaca muito. Né, como eu falei, nesse exato momento tem pessoas vindo do Brasil todo para morar aqui. Por quê? Porque tem oportunidade, tem vaga de emprego, mas não é só oportunidade de vaga de emprego, tem que encontrar moradia, né? Tem que encontrar educação para atender todas essas pessoas, tem que dar atendimento na saúde, né? E nós só vamos conseguir fazer isso, para fazer frente a todas essas novas pessoas que procuram esse porto seguro para criar sua família e cultivar os seus sonhos, se nós tivermos o apoio do braço forte dos governos, sejam eles do Estado ou sejam eles do governo federal. Eu acho que chegou a hora, né, do Brasil e de Santa Catarina retribuir, né, para Itajaí especialmente, pela importância histórica, porque ao longo dessas centenas de anos, tudo que Itajaí contribuiu, pelos dados que eu dei aí em termos de arrecadação, que somaram para os cofres estaduais e federais, e agora passa por um momento de dificuldade. Acho que seria a hora de nós cobrarmos aí, independente das bandeiras partidárias, volto a dizer, maior atenção para a nossa pauta municipal para atravessar esse momento de desafio. Falando de política local, qual a avaliação que o senhor faz do governo Volney Morastoni? Nos últimos anos, ou nesse ano especificamente, um ano, né, por aí, a gente vive várias críticas ao governo com relação ao fato dele estar fatiado, de ter 3 alas internas brigando ali dentro da prefeitura, de estar isso engessar o governo, engessar politicamente obras que deveriam ser feitas, e de ser um governo que estaria cansado. O senhor não teme absorver essa rejeição que hoje o governo Volney Morastoni teria? Bem, eu faço uma análise justa a esse caso. São 2 momentos, são o prefeito Volney Morastoni e o governo Volney Morastoni. Quando você tem um governo de 8 anos, que vai completar ao final desse ciclo, é natural que é um governo que não tenha mais o vigor do primeiro dia. É um governo que tem algumas dificuldades, e essas dificuldades precisam ser corrigidas. Né? Precisam ser corrigidas porque acabam gerando prejuízo ao cidadão em algumas áreas. Então nós estamos estudando todas essas questões pontualmente, vamos apresentar propostas pontuais e que vão fazer mudanças, mas mudanças execuíveis a Itajaí. Né? Mudanças, nós não somos uma candidatura, uma pré-candidatura que quer representar toda a continuidade. Então não tem nada disso. A composição será diferente, será com nomes diferentes, nós não temos compromissos com um grupo político. Nós não temos compromissos para dizer assim, nós somos contra aquele grupo aí e nunca vou estar com esse aqui. Não. A nossa bandeira nunca vai ser, em primeiro lugar, não estar com aquele ou estar com aquele. A nossa bandeira vai ser o melhor para Itajaí. Se precisar dialogar, conversar com todo mundo, nós vamos conversar. Então, quanto ao governo Volney Morastoni, o que tiver errado nós vamos procurar consertar e o que tiver certo nós vamos admitir. Né? Tem áreas que Itajaí é exemplo. Né? Itajaí nos últimos 28 anos só teve 2 prefeitos. Sim. E foi a cidade que mais cresceu de Santa Catarina. Foi culpa dos prefeitos? Não sei. Acho que no momento a gente vive uma certa dificuldade. Mas tem muito mais acertos que erros ao longo dessa história. Agora é momento da gente parar, reavaliar e replanejar. Necessariamente nessa eleição virá um novo prefeito. Depois de quase 3 décadas, terá um momento de renovação. Talvez também no momento mais difícil desses 28 anos. Né? A gente falou a questão de porto e outras demandas importantes que nós temos para a cidade. Então é um momento muito sério.
é um momento de uma escolha consciente, e esse também é um dos motivos que eu estou aqui como pré-candidato em Itajaí. Inteirado da cidade, mas com um olhar de fora, qual que foi nesse tempo, nesse período, nesse trecho que a gente está falando, o acerto e o principal acerto e o principal erro dos governos municipais? Eu acho que o principal acerto foi oferecer estrutura e, junto com a demanda que aconteceu ao longo dos últimos anos, proporcionar esse crescimento. Que a gente tem um crescimento em lacunas de tempo. A gente tem uma mudança do perfil econômico muito para a questão do comércio exterior, a partir do benefício fiscal, né, que Santa Catarina oferece com o então governador Luiz Henrique, que viabilizou os terminais privados, como o Porto Nave, o Porto Apuá, tantos outros, e que as cidades portuárias foram altamente beneficiadas. Né. Também veio junto com isso um grande crescimento populacional, que talvez não fosse previsto. Né. Veio um aumento muito grande de arrecadação, que talvez nós não tenhamos mais nessa proporção ao longo dos próximos anos, por falta de infraestrutura mesmo. Então, qual que é o grande desafio? Eu vejo que mudar a matriz econômica também para outras áreas e não ter uma tão grande dependência do comércio exterior. Né? A indústria representa mais ou menos 15% do PIB de Itajaí. Ela poderia talvez representar mais. É uma indústria que se adeque, que tenha vocação com a nossa história e tradição econômica, fortalecer novamente o nosso comércio como polo regional, né? O turismo, que hoje já é consolidado, a questão da indústria, quando eu falo indústria de forma ampla, a construção civil de valor agregado, né? Então são várias oportunidades que estão na mesa e que eu vejo que serão as tarefas do próximo governo. Quanto aos erros e acertos... Os erros agora, os acertos já foram. Os erros são vários. Acho que os erros a gente vê, por exemplo, é inegável, e eu não estou falando criticando o prefeito Volney ou o ex-prefeito antes dele, falta infraestrutura, por exemplo, de água e esgoto em Itajaí. Né? Nós temos que investir aqui praticamente R$1 bilhão em água e esgoto para deixar essa cidade, que tenha talvez o metro quadrado mais caro do Brasil, aí, de área construída na beira-mar, né, e que um determinado dia você liga a torneira e não tem água, porque faltou, porém, aquele motivo, a gente sabe os motivos, a rede antiga, melhoria na estação, acho que são questões que não teve o devido cuidado necessário. Né? Nós temos que tratar com muita seriedade a questão de saúde, e daí eu abro as fronteiras de Itajaí e remeto para Anfre. Essa região cresceu muito, é uma região que se desenvolveu, como nós já falamos, e nós temos ainda... nós não falamos a mesma língua na questão hospitalar, né? Nós temos que dar uma estrutura em toda a cidade aí, para o SUS, atendimento mais rápido. Eu tenho estudado bastante isso, tenho visto modelos, e não é indo lá copiar o modelo da Suíça que nós não vamos conseguir fazer aqui. Mas a Índia, por exemplo, aliou a tecnologia ao atendimento do serviço de saúde, ao SAMU lá, num caso real, cruzando dados, usando inteligência artificial e tudo mais, e teve uma melhoria significativa na demora, que eu não admito, espera de pessoas ali para fazer uma cirurgia, para ter um atendimento. Ele vai no PA, pronto atendimento, fica lá na UPA, fica 8 horas lá sentado, para ter um atendimento médico. Então acho que esses são os grandes desafios, e que são os erros, talvez. Eu não sei se dá de usar essa palavra erro, são desafios nacionais, né, mas que aqui acontecem e que precisam ser tratados. E para uma possível campanha, com quem que o MDB está disposto a coligar, e é possível uma aliança PL-MDB em Itajaí? O MDB vai conversar com todo mundo. Né? Nós estamos num calendário. Até o dia 6 de abril nós estamos cuidando do nosso partido. Nós estamos formando a nossa nominata de vereadores e vamos ter, dentre os partidos de Itajaí, a melhor nominata de vereadores. Não tenha dúvida disso. Né, e pode me cobrar, vai ver qual vai ser a nominata que mais vai fazer voto para vereador individualmente no dia depois das eleições. A partir do dia 6 a gente começa uma outra etapa, né, que é uma conversa com partidos políticos. Nós vamos conversar, se o PL quiser conversar conosco, nós vamos conversar com todos os partidos aí, na busca de uma composição e para o bem da cidade. Né. Ainda é muito cedo, eu coloco que essas conversas e tratativas vão se esquentar a partir de julho, de fato. Né, da minha experiência política, essas coligações e os nomes de vice saem no último dia, no último minuto, inclusive, às 23 horas e 59 minutos. Né, então,
além de conversar com partidos políticos, nós estamos com uma outra preocupação. Conversar com a sociedade itajaiense. Nós vamos, passado esse ponto, criar grupos temáticos, fazer uma proposta de governo execuível, uma proposta de governo que venha em encontro do que o itajaiense sente, uma proposta que sinta a dor das pessoas nos momentos mais difíceis, que prepare a cidade para o futuro, que tire essa baixa autoestima. Eu tenho comentado isso. Mas ao contrário do candidato do PL, o senhor que já disse aqui nesse mesmo espaço de que não coliga com o MDB coliga com o PL. Coliga e vai conversar com o PL como vai conversar com os outros partidos. A não ser que ele chegue, não quero conversar, como ele já tem falado isso. Não é o jeito do MDB fazer política. A gente não faz política com o fígado, a gente faz política com o cérebro, política de entrega e resultado. E o senhor estaria em conversas com o pastor Edson Lapa, cogitando uma possibilidade de coligação também? O pastor Edson Lapa é um querido amigo, nós fizemos uma visita à Mevan e nós temos conversado. É uma liderança sempre lembrada, representa um importante segmento de trabalho aqui da sociedade itajaiense, e sempre é um nome lembrado com quem nós temos, evidentemente, conversado, como com tantos outros. Além da sua... o senhor falou que vai ter a melhor campanha de vereadores, melhor nominata, Tem algum nome já para citar de quem já vai voltar a concorrer? São os vereadores que estão na Câmara? Como que está essa tratativa? Eu prefiro não citar já, porque são 18 nomes, eu posso esquecer alguém. E dar ruim, e acabar cometendo uma injustiça dentro do meu grupo. Sim. Mas eu garanto que nós vamos manter aí os nomes dos vereadores que já estão no MDB, eleitos, e novas lideranças que vieram ao longo. Nós temos divulgado isso na nossa rede social, a gente fez um grande evento de filiações, e agora, ao final desse momento, eu vou estar inaugurando também um escritório de trabalho do meu mandato de deputado federal aqui em Itajaí. Então nós vamos estar inaugurando esse espaço e vamos estar já divulgando aí os nossos pré-candidatos com a lista completa, e o Diarinho vai receber em primeira mão para transmitir aí aos seus leitores e espectadores. Essa é uma preocupação sua e do MDB, a gente tem visto no governo, acompanhado principalmente nesses últimos 4 anos do governo Wonder Brastoni, perdeu quadros dentro da Câmara de Vereadores, perdeu a base, e ele sofreu bastante para aprovar projetos, teve bastante briga interna por conta disso. É uma preocupação que o MDB não fique com uma minoria na Câmara de Vereadores? O MDB sozinho não vai conseguir ter maioria, mas o nosso governo, nós vamos construir uma maioria com respeito e critério. Nós vamos atender bem os vereadores, no sentido dele poder dar resposta para a comunidade. Nós vamos atender bem os partidos políticos, participando do governo com pessoas que se encaixam nos locais certos, cobrando o resultado. Nós vamos dar esse vigor de um novo governo na Prefeitura Municipal de Itajaí, junto à nossa experiência, junto à minha experiência também em tratativa e composição política. Isso soma, isso é muito importante. A gente viu quanto Itajaí perdeu e prejudicou nesses últimos anos, onde a relação Câmara-Prefeitura está desgastada. Eu não sei quem ganhou com isso. Eu não vi ninguém ganhar nada. Eu só vi a cidade perder. Mas essa é uma preocupação que o Executivo vai ter, e o meu compromisso é de ter uma relação fina, próxima e que gere resultado. Por que o senhor quer ser prefeito de Itajaí e não de Jaraguá do Sul, onde o senhor fez história na política desde tão cedo? Já poderia ter sido o prefeito de Jaraguá do Sul. Na última eleição fui o deputado federal mais votado lá, com 18 mil votos. Não teria problema nenhum. Tenho um carinho especial por Jaraguá do Sul, nasci lá, tenho negócios lá. Mas entendo que eu sou mais útil nesse momento, como prefeito aqui em Itajaí. Pelo tamanho do desafio, já coloco esse ponto e gosto sempre de frisar isso. Por conhecer os caminhos e por entender que eu tenho capacidade de auxiliar na resolução desses problemas. Eu não vou ser o primeiro que vem de fora a ser prefeito de uma grande cidade catarinense. Tem outros casos na história até bem sucedidos. E com certeza o nosso projeto também será bem sucedido e terá um caminho que já iniciou, qualificando o debate dos candidatos à prefeitura, auxiliando no diálogo com a sociedade e melhorando as propostas para o nosso município.